Nós vamos exibir o último episódio da série Reféns do Ônibus. Especialistas explicam como deveria ser a reformulação desse contrato de concessão de ônibus. Nós vamos mostrar quais são as propostas dos estudiosos para que o transporte público na capital se torne mais ágil, sustentável, eficiente, tenha um preço acessível e que não humilhe as pessoas. Por isso que eu não falei para vocês, tinha que pegar aqui esses profissionais aí, esses entendidos, estudiosos, leva para fazer um curso, sabe aonde? Em países mais modernos que o nosso, em países de primeiro mundo. Paga, a prefeitura tem que pagar, ou sei lá quem tem que pagar, ou a prefeitura, ou os próprios proprietários de empresa, ou os dois. Mande levar uns 4, 5 especialistas bons aí para o exterior, para o país de primeiro mundo. Deixa os caras estudando um transporte lá durante 3 meses, sei lá, e trazer um modelo eficiente para as nossas Minas Gerais, para a nossa Belo Horizonte e região metropolitana. Porque você vai ver agora, é de causar inveja lá fora, gente. Não é brincadeira, não. Quem nunca saiu, quem nem foi para outro país, você vai ver como é que ocorre, como é que funciona. Vamos ver. Imagine que você está num shopping center e precisa se deslocar para outro andar. Existem várias opções, certo? Você pode caminhar pela escada convencional ou, se preferir, usar a rolante. Há também o elevador. E todas as opções estão ali, acessíveis, e são rápidas, eficientes. E assim deveria ser também em uma cidade. Planejamos nossos deslocamentos do dia a dia levando em conta múltiplos fatores, como o tempo, custo, conforto e a facilidade de conexão entre diferentes meios. É aí que entra o transporte público. Vários países mundo afora oferecem soluções integradas que levam os moradores de um lugar a outro com esse tipo de conveniência. É o caso da Dinamarca. A Jaísa é mineira e mora em Herlev há 3 anos. Ela aceitou o nosso convite e vai mostrar como são feitos os deslocamentos por lá. Bora comigo! A patinete elétrica é uma das opções para ir ao trabalho. Aqui as bicicletas, motonetas, patinetes, skates. Isso é pista própria, então as pessoas ficam ao lado. Aqui somos nós e os carros no meio. De dentro do carro também dá para ter uma noção de como há espaço para todos e o trânsito flui. Os carros estacionam e as bicicletas têm a sua própria pista protegida. Então a chance de um carro passar por uma bike é muito pequena. A não ser quando elas se juntam, quando tem semáforo. Mas aí já volta para ter uma pista própria. E os ônibus também têm uma pista própria, que é muito bacana, porque eles têm preferência. Além disso, a topografia do país permite o uso intenso da bicicleta, um meio de transporte ágil e que não polui o meio ambiente. Como aqui é um país muito plano, então é perfeito para poder andar de bicicleta, porque você não precisa ficar indo para cima e para baixo todo o tempo. O que adianta bastante. E é claro que as ciclovias são ajuda essencial. Que toda a estrutura é baseada para poder ajudar as bicicletas. E elas estão por todo lugar. É muito comum você encontrar nos pontos de ônibus as bicicletas estacionadas, mas você pode deixar aqui, pegar o seu ônibus e seguir o seu caminho. Essa é uma prática tão comum na Dinamarca que existe um estacionamento só para as bikes nas estações de trem. São várias bicicletas. E tem mais para o outro lado também. Nos prédios residenciais, há também um espaço reservado só para elas. Você pode estacionar em uma das estações de bicicleta na frente ou no porão, que tem acesso direto.
Tem até uma rampinha. Repare como a rampinha é feita para facilitar o encaixe da roda da bicicleta. Tudo muito bem pensado para estimular ainda mais o meio de transporte alternativo e sustentável. Aqui a gente tem a parte interna do porão de um prédio. E dá pra ver aqui que tem bicicleta, motoneta. Algumas pessoas colocam um carrinho de bebê. Ou até patinete elétrico também. Lá na Dinamarca, a casa da Jaísa fica a 12 quilômetros do local onde ela trabalha. É a mesma distância percorrida pela Margarete aqui no Brasil, mais precisamente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Voltando para a Dinamarca, a Jaísa gasta 1 hora para fazer o deslocamento de ônibus. Já a Margarete, aqui em BH, leva 2 horas e meia. Ela enfrenta um ônibus lotado e faz parte do trajeto em pé. Se a distância é a mesma, por que o tempo é tão diferente? A resposta para essa pergunta é o planejamento, ou melhor, a falta dele. Um outro modelo de sucesso vem da Bulgária, país que o repórter Luiz Gustavo visitou em 2016. Num país tão plano, um transporte comum é a bicicleta. Olha só. Mas tem um modelo diferente que anda chamando a atenção. É este aqui, a Half Bike, ou seja, meia bicicleta. Feita de madeira, tem 3 rodas, uma grande na frente, 2 atrás. Será que é fácil andar? Vamos ver. Opa! Olha! O começo gera insegurança. Você precisa inclinar de um lado para o outro para fazer a curva, explica Dejan, morador de Sofia, a capital do país. Seguindo a dica e treinando um pouquinho, dá para pegar o jeito. Olha o segredo aqui, ó. Tem que inclinar o corpo para poder fazer a curva e não parar de pedalar para não perder a estabilidade. Tô ficando bom, hein? Ufa, mas não pense que é fácil. Não tem banco para sentar, então cansa mesmo, ele diz. Na hora de ir embora, basta desparafusar e dobrar. O transporte público não tem um espaço extra reservado só para os ciclistas, mas é permitido embarcar levando a bicicleta. O Dejan está indo embora agora, vai entrar no transporte para ir para o trabalho. Nice to meet you. Nice to meet you guys. Bye. Thank you very much. See you later. Bye. E é assim todos os dias. Ele consegue unir exercício físico com mobilidade num transporte eficiente. Esses exemplos mostram que tecnologia da informação, infraestrutura e planejamento devem trabalhar juntos para que as cidades sejam mais humanas e sustentáveis. Segundo especialistas, a integração de vários tipos de veículos pode ser dividida em 3 tipos: física, tarifária e informacional. Belo Horizonte já deu os primeiros passos na integração física. Na estação São Gabriel, por exemplo, o passageiro pode optar pelo ônibus convencional, que circula dentro da capital, pelo metropolitano, que roda nas cidades da Grande BH, ou pelo metrô. Quem se locomove de bicicleta também conta com um espaço para guardar as bikes antes de embarcar.
ou pode levar a bicicleta junto, se seguir as regras. A integração tarifária é a possibilidade de usar a mesma forma de pagamento como um cartão para fazer viagens nos diversos meios de transporte disponíveis. Aqui na capital, já é possível pagar passagem de ônibus com cartão, mas ele não funciona para todo tipo de transporte. Já na Dinamarca, em cada estação de trem, você pode comprar pelas máquinas, ou se você tem cartão, você faz o check-in, não tem catraca, ou você compra pela internet mesmo, no aplicativo direto. E também pela internet é possível ter um sistema de informação integrado que permite que os passageiros planejem as viagens de forma eficiente. Pelo celular, é possível acompanhar o horário das partidas e escolher a mais adequada. As integrações dos meios, tarifas e das informações tornam o deslocamento mais fluido, sem interrupções e inconveniências. Mas quem usa ônibus na capital e na região metropolitana denuncia que as informações divulgadas nos aplicativos nem sempre são fiéis à realidade. Nós encontramos a Ruth, que mora no bairro Cabral, em Contagem, parada no ponto perto de casa, porque o ônibus que, segundo o aplicativo, já estava chegando, simplesmente não apareceu. Eu vim para pegar o ônibus de 7h30, ele simplesmente não passou. Cheguei no meu serviço ontem 40 minutos atrasada porque o ônibus não passou. Para não ficar refém do transporte público, ela conta que organizou um grupo de carona solidária num aplicativo de mensagens para dividir os custos de carros de aplicativo. Eu já abri mão de vir embora de ônibus. Nós conseguimos carona com uma pessoa do nosso condomínio, aí a gente junta e dividimos o Uber, ou então viemos com essa carona. Para este especialista, toda vez que alguém escolhe o transporte individual, a coletividade perde. A população ela é refém de um sistema também, né? As cidades privilegiam os automóveis, né? As cidades tem um sistema de ônibus mal servido, não dá para culpar a pessoa que mora num certo lugar, que não tem condições de vir ao centro, ou vai esperar muito no ponto, ou vai demorar muito a viagem. Se ela puder comprar uma moto, ou usar um aplicativo ou um carro, ela vai preferir pelo conforto individual. O problema é que esse conforto individual, quando cada um tem o seu, dá um problema coletivo, que é congestionamento, que é poluição. A gente tem problemas de poluição do ar que prejudicam os pulmões de nós todos e que são gerados por esse modelo, muito carro na rua. Nós todos estamos respirando isso e vamos viver problemas disso. O cigarro, cada um escolhe se fuma ou não. A poluição do ar, todos nós aqui estamos respirando. Então, do ponto de vista individual, faz sentido para a pessoa, mas quando todos fazem isso, a gente gera um problema coletivo. Por isso a gente precisa de política pública. De acordo com esta arquiteta, o transporte coletivo na capital está colapsando porque é fundamentado principalmente nos ônibus, já que o metrô atende apenas uma pequena parte da cidade. E é justamente por isso que os passageiros tanto sonham com a ampliação desse modal. O metrô ele é uma excelente ferramenta de transporte. Ele consegue transportar massas, ele tem um custo inicial muito mais elevado, obviamente. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, o BRT que a gente tem, se a gente fizer uma comparação rápida com o metrô de preço de implantação, obviamente o metrô é muito mais caro. Mas o preço que a gente tem para a capital inteira, para a economia, de qualidade de vida para a população, esse preço é imbatível. Então, se você pensar da gente ter Savassi e Pampulha em 15 minutos, sem trânsito, sem estresse das pessoas, isso é um preço quase que impagável, né? Assim, a gente não tem valor para isso. Os ingleses foram os pioneiros do metrô. O de Londres foi inaugurado em 1863. A primeira linha tinha 6 quilômetros de extensão e foi criada para reduzir o congestionamento nas ruas da cidade. A ampliação foi rápida. Em 37 anos, a rede ganhou 7 novas linhas. Atualmente, o metrô da capital inglesa conta com 270 estações, transporta aproximadamente 3 milhões de passageiros por dia e é considerado o transporte mais eficiente da cidade. Voltando à nossa realidade, não podemos esquecer que o contexto da pandemia colocou em evidência uma situação que já vinha sendo observada nos últimos anos.
a perda de passageiros de ônibus pela falta de investimentos. No ano passado, o número de usuários foi de quase 209 milhões. Mas 10 anos antes, em 2011, era mais que o dobro. Mais de 455 milhões, segundo a BH Trans. E se as pessoas estão procurando outras formas de se locomover, é preciso repensar o modelo de contrato que vem sendo firmado nas últimas décadas com os proprietários dos ônibus que prestam um serviço na capital. Segundo o governo de Minas, o contrato de concessão do transporte público metropolitano, assinado em 2008, é válido até 2028 e tem muitas falhas. Para alterar os termos, o Estado criou uma mesa técnica no Tribunal de Contas para mediar as negociações com as empresas e melhorar a prestação do serviço. O ideal é que a gente consiga alterar o contrato para que as empresas, de fato, cumpram a qualidade do serviço desejada, né? Porque a multa deveria ser uma coisa excepcional, né? Não é uma coisa para você ficar aplicando o tempo inteiro e arrecadando dinheiro, é para o contrato fluir normalmente. Mas esse contrato não flui, é um contrato antigo, antiquado, obsoleto. Então, nosso esforço tem sido no sentido da modernização, regulação e, lógico, enquanto isso, fazer esse esforço para desburocratizar o processo punitivo das empresas. Nós já mostramos na primeira reportagem da série que o contrato em vigor privilegia o número de passageiros transportados. Isso significa que quanto mais gente couber dentro de um ônibus, mais os empresários lucram e menos gastam com os custos. É para ontem, é na ordem do dia que o atual contrato de concessão seja cancelado e que uma nova licitação seja feita. A gente não pode continuar refém das empresas de ônibus. A população é refém pela qualidade, pela superlotação, agora pela essa ameaça de aumento de 1,30 na tarifa de uma hora para outra e a prefeitura sendo conivente, sem nenhum instrumento de controle disso. Então, assim, se não reformular esse contrato, se não se criar instrumentos de poder público sobre esse contrato, a gente vai dar murro em ponta de faca e enxugar gelo. Especialistas são unânimes em afirmar que o transporte coletivo precisa se adequar às demandas de uma população que precisa se locomover, mas que quer a agilidade, sustentabilidade e preço acessível. Muitas cidades do mundo têm retornado seus trilhos. Você pegar cidades como Paris, Milão, Barcelona, estão refazendo linhas de bonde que tinham sido extintas justamente nessa época que a gente dizia, nos anos 50. Então é um movimento que existe porque é um meio de transporte mais sustentável. E a topografia da cidade não impede a implantação do metrô. Implantar o metrô aqui de Belo Horizonte é tecnicamente viável, né? Não é uma coisa que a gente não consegue fazer. A gente vê, por exemplo, cidades com a topografia muito mais desafiadora do que a nossa. A gente vê locais com o relevo muito mais impactante do que o nosso e com metrô, né? A gente vê o próprio Rio de Janeiro também, que tem uma topografia e relevo muito desafiadores e que tem um metrô lá muito bacana, né? A gente vê cidades na Europa, então a gente consegue implementar isso em Belo Horizonte, vários técnicos já falaram isso, vários arquitetos urbanistas já fizeram estudos sobre isso, e estudos das redes de metrô, como poderiam ser em Belo Horizonte. Então acho que o que está faltando, né, para que isso aconteça é realmente uma conversa política, né, nesse assunto, assim, da gente conseguir a verba, o momento político correto e conseguir fazer virar realidade, né, esse sonho de todos os belo-horizontinos. O problema está menos nos estudos e mais em encarar de fato a política, colocar investimentos nela e enfrentar alguns descontentamentos que vão ter ali, ou alguns interesses, né? O pesquisador alerta para os riscos de uma privatização, o que está mais perto do que se imagina. O governo federal pretende passar para a iniciativa privada o serviço do metrô na capital mineira. E é por isso que os metroviários cruzaram os braços no fim de março. Eles querem garantia dos empregos e defendem que o transporte seja realmente público. O metrô que funciona bem no mundo todo não é privado, ele é público. Então, esse movimento de privatização que a gente vê hoje no Brasil, ele vai na contramão das boas práticas que a gente vê em outros lugares. Não existe sistema de transporte público nesse mundo que funcione bem sem subsídio público. Quer dizer, quando você pega um metrô em Paris ou ônibus em Buenos Aires e você paga um euro ou um peso nesse transporte, aquilo custou 3 ou 4
para o sistema que está operacionalizando. Só que a maior parte foi paga como subsídio público. Da mesma maneira que a gente não paga para entrar na escola pública, na porta da sala de aula, a gente não deveria pagar ou não deveria pagar tudo do sistema de transporte, porque somente com subsídio público você consegue fazer uma oferta de qualidade e a população deixar o seu carro ou a sua moto em casa para utilizar o ônibus. Para a população fazer isso, você tem que ter muito ônibus circulando, você tem que ter uma tarifa barata, você tem que ter ônibus bons, senão ninguém vai querer fazer. Modelos bem futuristas de mobilidade já estão sendo testados. Um carro voador de última geração está em teste na Eslováquia e ele pode chegar ao mercado já em 2023. Algumas previsões, feitas até em desenho animado, já são realidade. A chamada em vídeo, o robô que faz a limpeza da casa. Criado na década de 1960, os Jetsons já antecipavam um avanço tecnológico extremo, incluindo o carro voador. A família se desloca pelo céu, crianças desembarcam ainda no ar para a escola e tem até mesmo um veículo dobrável. A integração entre os meios de transporte, quem diria, já era uma realidade. A história se passa em 2062, mas não dá para esperar tanto. Nós temos urgência. Mudanças precisam ser feitas já. E o modelo de transporte que a capital mineira merece não deve privilegiar interesses individuais. O mais importante é pensar em alternativas que priorizem qualidade, sustentabilidade e a coletividade. Viram, gente? Viram só? Quando a gente fala que a gente tem que trazer o transporte de outros países mais desenvolvidos, outros países de primeiro mundo para cá, olha a diferença que é isso. A diferença é gritante, é da água para o vinho. É uma coisa impressionante, não tem o que comparar. E por que nós não podemos ter isso? Qual é o problema de nós não podermos ter um transporte desse jeito? Onde dá vontade de você sair, dá vontade de você ir ali, largar seu carro, largar tudo, ou nem comprar carro para poder se locomover. Quem sabe, né? Isso passa a ser um sonho um dia dos brasileiros, viu? Não é só de Minas Gerais, não. Nem só de Belo Horizonte, não. Olha, os 3 episódios da série Reféns do Ônibus estão disponíveis no portal r7.com.br/mg. Você também pode acessar por esse QR Code que está aí na sua televisão, está acessível aí, é só apontar a câmera do seu celular para rever e compartilhar as reportagens. Você tira aí, põe aí a sua foto, abre aí a sua câmera no seu celular, você vai pegar, depois você assiste, deixa armazenado aí numa boa, depois você vai assistir tranquilamente a série todinha, tá? Parabéns pela série, muito bem feita.